Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula anterior, eu introduzi o tema do imperialismo para vocês, falei o que foi o imperialismo, por que ele aconteceu, também falei sobre a formação da Itália, a formação da Alemanha e a Comuna de Paris. Hoje nós vamos continuar no tema do imperialismo, mas eu vou falar para vocês quais eram as justificativas dos europeus para fazer o que eles faziam lá na Ásia e na África. Porque o que acontece? O imperialismo, ele foi um processo violento, porque os europeus chegavam nos locais da África e da Ásia e eles travavam guerras, eles se impunham sobre a cultura local, eles começavam conflitos, eles derrotavam os chefes locais. Então, foi um processo violento que acabou mexendo com a história daqueles países. Mas os europeus, eles tinham uma justificativa, eles falavam assim: olha, nós estamos lá na África e na Ásia, não é porque a gente tem interesse, não, é porque nós estamos lá civilizando aqueles povos. Então, veja bem, o europeu, ele estava sendo duas caras. Os países europeus estavam sendo duas caras, porque eles estavam querendo uma coisa, mas eles não falavam o que eles queriam para o mundo. Eles falavam assim: olha, nós estamos lá cumprindo uma missão, a missão de civilizar aquelas pessoas, né? Então, era uma desculpa para estar extraindo as matérias-primas, usando a mão de obra, vendendo os produtos europeus. E aí, isso se justifica devido às ideias que existiam naquela época, tá? Que eram as ideias de etnocentrismo, de racismo, de determinismo, que tem aqui na outra página, e de positivismo, tá? Vamos começar pelo positivismo, tá? O positivismo é a ideia de que a gente sempre está caminhando pelo progresso, para o progresso. É uma ideia criada pelo Auguste Comte, que é um francês, e ele dizia que as sociedades estão sempre caminhando para o progresso, para a evolução. E ele dizia também que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento científico. Então, para o Augusto Comte, tudo que a ciência dizia poderia ser considerado verdade porque foi baseado em estudos, tá? Então, assim, tudo que a ciência dizia naquela época poderia ser considerado verdade. E nessa época aqui, da época do imperialismo, a ciência ela tinha algumas ideias racistas, tinha algumas ideias de que havia seres humanos melhores que outros, que havia seres humanos mais inteligentes, e aí isso vai acabar afetando a ideia que o mundo tinha sobre a África e a Ásia, porque africanos e asiáticos vão ficar marcados como povos menos inteligentes, menos desenvolvidos que os europeus, certo? O determinismo, o que ele é? O determinismo diz que, como é que eu posso explicar para vocês? Ele diz que as pessoas, as atitudes das pessoas, a personalidade da pessoa, as características físicas, o seu caráter são determinados pela sua raça. Então, por exemplo, se você é europeu, você vai agir de uma determinada forma. Se você é africano, você vai agir de outra forma. Eles diziam que a raça tinha a ver com o comportamento da pessoa. E isso é uma coisa que não é verdade, gente, porque cada ser humano é um ser humano, não importa a sua cor, a sua raça. Aqui para as páginas de trás, a gente vai ter também o conceito de eugenia, tá? De eugenia e de racismo. O que acontece? Os europeus, eles estavam sempre buscando a perfeição. E de acordo com a eugenia, né, que é um conceito criado pela ciência, seria possível criar uma espécie humana perfeita, uma espécie humana aprimorada, tá? E aí, é claro que os europeus vão dizer que a espécie humana mais aprimorada, mais perfeita que existe é a deles, né? É a europeia. Então, esse conceito de eugenia, que é a busca pela espécie humana perfeita, pela perfeição, vai acabar dando base para os europeus se dizerem os homens perfeitos, as mulheres perfeitas, tá? Esses estudos vão acabar gerando uma ideia racista de que há seres humanos, há raças melhores que outras.
em diferentes partes do mundo, o que a gente sabe também hoje em dia, comprovadamente pela ciência, que não é verdade. E o etnocentrismo é a ideologia que coloca sempre uma cultura, um povo, acima do outro. Então, etno significa etnia e centrismo significa centro. Então, etnocentrismo é quando a gente coloca uma cultura acima da outra. E os europeus faziam isso. Eles diziam que a cultura europeia era mais desenvolvida, era melhor, estava acima da dos africanos e asiáticos, e que por isso eles poderiam dominar aquela região e levar a cultura para lá. Então, essas 4 ideias, esses 4 conceitos, eram conceitos que estavam existindo lá no século XIX, nos anos 1800, e que acabaram dando base para o imperialismo europeu. Certo, pessoal? A aula de hoje foi só para falar sobre isso, sobre esses conceitos que justificaram o imperialismo. Um beijo, até a próxima.